Depois de muito tempo planejando, o Sukuna finalmente conseguiu realizar seu plano. Ele deixou o corpo do Yuji e possuiu o corpo do Megumi, ganhando controle total sobre ele e suas técnicas. Mas então, você quer saber como Ryomen Sukuna possuiu o Megumi Fushiguro? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar de um dos maiores acontecimentos do mangá até agora, a libertação do Sukuna, possuindo o Megumi, e como ele conseguiu isso. Então eu conto com você para deixar um like nesse vídeo, e se você gostar de vídeos de Jujutsu aqui no canal e quiser mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque se vocês gostarem e estiverem assistindo, eu trago muito mais. E eu já tenho várias ideias bem legais de novos vídeos. Mas então, vamos agora para como Sukuna possuiu o Megumi. Depois que o Satoru Gojo foi selado, o Yuji e o Megumi começaram a planejar um plano para tirá-lo de lá. Eles foram falar com o Mestre Tenjin, que lhes disse que existe um portão dos fundos nesse selo. Porém, a única maneira de abri-lo e libertar o Satoru era usando uma técnica amaldiçoada de uma mulher chamada Anja. Mas para encontrá-la, eles precisariam entrar no jogo do abate, um conflito comandado pelo Kenjaku que funciona como uma batalha real e letal entre usuários de Jujutsu. Todos que aceitam participar do jogo entram em um local onde irão lutar um contra os outros até a morte. E a cada jogador que matar outro, ele irá ganhar pontos que irão se acumulando. Os jogadores devem seguir as regras estritas do jogo e ele também pode escolher pagar 100 de seus pontos para adicionar uma nova regra. O Yuji e o Megumi então decidem entrar no jogo para encontrar a Anja, mas eles planejam antes alguns planos para quando estiverem lá dentro. Quando se ultrapassa a barreira do jogo, existem apenas duas maneiras de sair de lá vivos. Ou o Kenjaku retira sua barreira, algo que não vai acontecer, ou eles usam 100 pontos para adicionar uma nova regra que quem não quiser mais participar do jogo pode sair em segurança. E com isso, o primeiro plano deles era encontrar alguém que já possuía 100 pontos e fazer ela colocar uma nova regra no jogo, de que os pontos podem ser transferidos para outros jogadores. Assim, por eles estarem em maior número, seria mais fácil juntar pontos, e eles poderiam trocar entre si, e juntar mais rápido para colocar a regra para eles poderem sair dali. Já o segundo objetivo do Megumi era salvar a sua irmã, que até então estava em coma, mas por algum motivo ela foi envolvida nisso pelo Kenjaku. Com isso então, eles se inscrevem no jogo e passam a barreira. Porém, assim que eles entram, eles são imediatamente separados pela barreira e teleportados para lugares diferentes, então eles teriam que continuar seus planos sozinhos. O Yuji então ficou sabendo de Hiromi Higuruma, uma pessoa que já possuía os 100 pontos, e foi atrás dele, descobrindo que se tratava de um advogado usuário de Jujutsu que muitas vezes assumia casos impossivelmente difíceis para proteger os acusados injustamente. Ele lutava por aqueles que eram injustamente acusados de crimes, mas depois de perder um caso onde o seu cliente era claramente a vítima, ele desistiu completamente do sistema de justiça e decidiu entrar no jogo do abate. Encontrando o Yuji, Higuruma entra em uma batalha contra ele, mas percebendo que o Yuji era uma pessoa justa, que assumia o erro de outras pessoas e se culpava por isso, ele se lembra de seus padrões, que ele nunca condena uma pessoa inocente, e por isso ele decide cooperar com o Yuji e usa os seus 100 pontos para adicionar uma nova regra, de que os pontos podem ser transferidos de um jogador para o outro. Com isso então, uma parte do plano já estava pronto, agora eles precisavam apenas encontrar a Anja. Enquanto isso acontecia, o Megumi se encontrou com o Reg e seu grupo de feiticeiros, que estavam tentando matá-lo. Reg é um usuário de Jujutsu muito forte e possuía a técnica inata chamada Recriação Contratual,
que permitia, ao queimar um contrato com sua energia amaldiçoada, ele poderia recriar tudo o que estava escrito nele. E essa batalha entre o Megumi e o Reg estava totalmente equilibrada. Ambos estavam recebendo vários golpes e já tinham levado muitos danos. Porém, o ataque definitivo veio de um golpe inesperado do Megumi. Enquanto atacava o Reg de frente, o Megumi mandou seu lobo por trás dele e, abrindo a sua guarda de propósito para o Reg atacar, o lobo do Megumi o ataca primeiro por trás, fazendo nele um ferimento fatal. Logo após essa batalha, o Megumi tenta caminhar para encontrar o Yuji, mas logo ele desmaia de exaustão por causa da sua luta. E quando ele cai no chão desacordado, de repente uma mulher com asas de anjos e uma auréola na cabeça desce atrás dele e o resgata, levando o Megumi até um dos prédios da área do jogo, onde o Yuji também estava junto com outro jogador que estavam o ajudando, o Fumihiko Takaba. Estando muito ferido, o Megumi então dormiu por praticamente 2 dias inteiros, e depois que ele acordou, ele se reuniu com o Yuji, com a garota que o salvou e com o Fumihiko para saber o que aconteceu enquanto ele estava dormindo. O Yuji então contou para ele que, juntando todos os seus pontos, eles já estavam com 359 pontos, e por isso eles já podiam salvar a sua irmã, deixando o Megumi muito feliz e aliviado. Mas logo ele se recompõe. Ele então olha para a garota que o salvou e fala para ela que eles estão procurando uma garota chamada Anja, e se por acaso ela não é essa pessoa. Então, quando ele fala isso, de repente, uma boca aparece no corpo da garota e fala que na verdade ela é a Anja. A boca então fala que apenas compartilha o corpo com essa garota, e se eles estão a procurando é porque sabe sobre a sua técnica amaldiçoada de quebrar selos e barreiras. Nesse momento, o Megumi então fala que precisa que ela quebre o selo de um objeto amaldiçoado de grau especial, e a Anja responde que não será problemas, mas que vai querer algo em troca, que quer que eles eliminem um jogador, o Anjo Caído. No momento em que ela diz isso, o Yuji é chamado pelo Sukuna para dentro da sua mente. O Sukuna então se aproxima e fala para o Yuji que o Anjo Caído é ele. Então, desesperado, sem saber o que fazer, o Yuji fala que não está passando muito bem. Ele então se levanta e, atrás da Anja, para que ela não visse, ele começa a fazer mímica para o Megumi, tentando dizer que o Sukuna quem é o Anjo Caído. O Megumi então entende a mensagem e o Yuji fica determinado que, se no fim ele precisar morrer para matar o Sukuna, ele fará isso, para que o Satoru seja liberado do seu selo. Então, nesse momento, de repente, a Anja percebe que tem algo errado acontecendo. Ela então olha o número de novos jogadores que entraram no jogo do abate nos últimos 10 minutos e percebe que tiveram 807 novos participantes, e o número continuava subindo. Nesse momento então, descobrimos o que estava acontecendo. O Kenjaku se reuniu com o presidente dos Estados Unidos e seus ministros, e contou a eles sobre a energia amaldiçoada, sobre os feiticeiros Jujutsu e também sobre as maldições. Ele explica para eles que esse fenômeno é praticamente exclusivo do Japão, e que em nenhum outro país raramente eles irão encontrar. Ao ouvir isso, o chefe do Departamento de Energia dos Estados Unidos fica fascinado. Ele vê a energia amaldiçoada como uma forma de energia alternativa e planeja explorá-la. Com essa energia, eles poderiam suprir a energia de uma cidade, de um estado ou até mesmo de um país inteiro. E vendo uma oportunidade, o presidente dos Estados Unidos planeja explorá-la. De início, ele decide sequestrar cidadãos japoneses para fazerem testes, dizendo que tudo isso é para o próprio bem do Japão, tentando dar uma justificativa para os seus atos hediondos e também tentando convencer os ministros. Ele fala que se eles não fizessem isso, outros países, quando descobrirem essa forma de energia, vão fazer primeiro, e que eles não serão tão bonzinhos como eles estão sendo de sequestrarem apenas algumas pessoas para experiência. Porém, o Kenjaku, ouvindo isso, propõe uma ideia diferente para eles. Ele explica que há alguns dias vão ter vários feiticeiros Jujutsu
todos reunidos em apenas um lugar, dentro do seu jogo do abate, e que eles poderiam pegar essas pessoas, já que eles possuem uma disposição maior à energia amaldiçoada e seriam cobaias melhores. O presidente e o comandante das operações especiais então decidem que eles vão invadir o jogo e sequestrar Feiticeiro Jujutsu com seu exército. As forças especiais então começam a invadir o local do jogo do abate, atacando e capturando todos que encontram na frente. E com isso, os números de participantes começam a subir. Ao ver isso, o Yuji, o Megumi, a Anja e o Fumihiko saem correndo do apartamento. Eles descem as escadas e quando chegam no solo, eles se deparam com a força especial na sua frente. Todos eles ficam paralisados sem saber o que está acontecendo. Mas assim que os vê, os soldados começam a disparar, forçando eles a contra-atacarem para se defender. E depois de derrotarem os soldados que estavam ali, eles capturam um para interrogá-lo e saber por que eles estão ali. O soldado então diz que foi mandado até lá para pegar amostras de usuários de energia amaldiçoada, para usá-la como uma nova fonte de energia. E assim que eles ouvem isso, o Megumi percebe qual é o plano do Kenjaku. Quando uma pessoa morre, por mais que ela seja um não feiticeiro, ela libera energia amaldiçoada. E o Kenjaku queria mandar o máximo de pessoas possíveis para que as energias amaldiçoadas delas ficassem presas dentro da barreira. Com isso, começa a anoitecer. As maldições presas dentro da barreira do jogo do abate começam a aparecer e destroçar todos os soldados que encontram pela frente, liberando assim as suas energias amaldiçoadas. Ao saber disso, o Yuji não pode deixar o Kenjaku matar tantas pessoas assim, então ele chama o Megumi e o resto do pessoal para irem o mais rápido possível e terminarem o que eles vieram fazer. Eles então vão até um dos locais onde as pessoas são teleportadas ao tocarem na barreira do jogo para que a irmã do Megumi se teleportasse e fosse até eles. Alguns minutos então se passam e de repente ela aparece na frente deles. Nesse momento Yuji começa a pensar na sua vida. Ele se lembra de como foi bom para ele se encontrar com Satoru e com o Megumi, e que ele já teve uma vida muito melhor do que merecia. E logo ele terá que entregar sua vida matando Sukuna junto para a Anja quebrar o selo da prisão do Satoru. Porém, na frente deles, a irmã do Megumi começa a rir de uma forma amedrontadora, fazendo todos perceberem que aquela não é a verdadeira irmã do Megumi. O corpo é o mesmo, mas a alma é de um outro ser. Ela então, rindo descontroladamente, explica que seu nome é Yorozu, e ele foi um ser que viveu há mais de 1000 anos atrás. Dizendo isso, ele começa a criar asas nas suas costas e fala que agora vai escolher o seu primeiro oponente depois desses 1000 anos. E olhando para o Yuji, ele fala que escolhe o Sukuna. Assim que ele diz isso, ele sai voando pelo céu e o Yuji com o Megumi e o restante do pessoal saem correndo atrás dele. Porém, nesse instante, o Sukuna se manifesta no corpo do Yuji e grita "submeta-se", ativando assim o contrato que eles fizeram quando o Yuji perdeu seu coração e estava prestes a morrer, que ele tinha que dar o controle do seu corpo para o Sukuna durante 1 minuto. E estando na posse do corpo agora, o Sukuna imediatamente nocauteia a Anja. Ele então começa a passar todo o seu poder para apenas um de seus dedos, enquanto fala que o contrato que ele fez com Yuji diz que ele não pode machucar e nem matar ninguém neste 1 minuto, e que fazer isso que ele está fazendo agora pode ser uma aposta. Com seu dedo então acumulado todo o seu poder, ele arranca o dedo e olhando para ele, começa a rir freneticamente. Ele grita que o Yuji é um moleque otário, já que não se incluiu na condição de não machucar ninguém. Então agora com o dedo em mãos, o Sukuna avança em direção ao Megumi e faz ele engolir o dedo, passando assim a sua consciência do Yuji agora para o corpo do Megumi.
O Sukuna então se curva lentamente e olha para o Yuji, e em um instante ele aparece na sua frente e acerta um soco tão forte no seu estômago que o Yuji cospe sangue e é atravessado através de vários prédios, ficando caído desacordado no chão. Vendo isso, a Anja tenta atacar o Sukuna no corpo do Megumi, mas o Sukuna finge ter perdido a sua consciência e que era o Megumi que estava no controle do corpo agora. Mas quando a Anja se aproxima, ele a segura e se prepara para atacá-la. O Sukuna então explica que naquele dia, o que ele sentiu no Megumi foi o potencial da sua técnica amaldiçoada e a capacidade dele de suportar o seu poder. Ele, assim como Yuji, é um a cada 1 milhão que poderia comer um de seus dedos e não morrer. Mas o Sukuna diz que seria um problema se ele também conseguisse o suprimir como Yuji. Então, para garantir que ele tomaria completamente o seu corpo, ele esperou até recuperar boa parte dos seus poderes. E então, finalmente, seu plano agora estava completo. E bom galera, o Sukuna possuir o corpo do Megumi foi algo completamente inesperado, mas já era um plano dele desde o início. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso é uma ajuda muito grande. Se você quer mais vídeos de Jujutsu aqui no canal, compartilhe ele com seus amigos, porque se eu perceber que vocês estão gostando e assistindo, eu trago muito mais. Jujutsu é uma obra que eu gosto muito. Mas o que realmente importa é se vocês gostam. E também se inscreva no canal caso você não for inscrito, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí pra você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!